Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, com toda a alegria, motivação, embora aqui todo mundo, né, esteja aí no final, todo mundo aí querendo já, claro, outros ares, mas nós temos aqui uma palavra para você dentro da filosofia, dentro da reflexão filosófica. Esse rapaz que insiste em trazer filosofia para vocês de uma maneira, claro, aí pelas redes sociais, para tentar contribuir com o avanço no conhecimento de vocês. E nós temos aqui hoje uma das áreas mais interessantes da filosofia para compartilhar com os senhores, que é a parte sobre ética. Nós já temos conteúdo aqui sobre ética e moral, claro, nós já temos este conteúdo. Agora nós vamos complementá-lo, porque tem mais informações que nós precisamos passar aos senhores, mas eu te convido aí na plataforma Gonçalves Dias, tá? Vai lá, faz uma busca, vê tudo que tem lá. E não só na área de ética e moral, porque nós temos vários conteúdos. Nós temos a área de epistemologia, o conhecimento, nós temos a área de política, estética. Todas as áreas que vocês possam precisar da filosofia está na nossa plataforma. Agora eu quero te fazer um pedido, pega teu material para que não tenha dispersão. Eu sempre peço isso porque eu sei que esta formulação, esta maneira de nós levarmos o conhecimento até vocês, pela experiência que eu tenho aqui já, eu sei que isto causa uma dispersão muito maior. Então, faz ali a tua postura na cadeira direitinho, pega teu material. O material é importante estar perto para não ter de perder a atenção e perder o foco. Vamos nessa, vamos dar uma estudada legal aqui nestes conteúdos que nós temos. Ética e moral. Resgatando alguns elementos para vocês, vocês sabem que ética é uma área da filosofia, certo? Isso aqui sempre tem que ficar muito bem claro, porque a ética é a área da filosofia, correto? Esta área da filosofia, ela tem um objeto de estudo. Aí vem o conhecimento que nós estamos desenvolvendo com vocês. Qual é o objeto de estudo da ética? Aí nós temos aqui a moralidade, a moral. Tá? É importante que você perceba que ética e moral, no senso comum, ou seja, no cotidiano, naquele conhecimento rasteiro que nós não queremos que você fique, geralmente ética e moral são usadas como sinônimas, né? Elas são usadas ali como se fosse a mesma coisa. Mas você vai tomar cuidado sempre, porque você é meu aluno, é aluno da plataforma Gonçalves Dias, é aluno da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, e você não vai fazer isso mais, porque na filosofia elas se separam. Você pode pegar a aula que nós temos aqui, que você vai ver justamente esta separação que eu estou fazendo sempre, que na filosofia nós precisamos fazer entre ética e moral, ok? Então, quando você está necessariamente falando em ética, você está trazendo aqui a moralidade para conversar conosco. Obviamente, nesta separação você vai ver que a ética ela vai lidar com a parte mais teórica, com a parte da universalização, com princípios. A moralidade vai ser mais para a prática, vai trazer o contexto cultural e vai apresentar uma série de outros elementos para nós que estamos aqui estudando este tema, esta área e este conhecimento, tá bom? Então veja só, quanto à ética, certo? Você compartimentaliza ela, por exemplo, na antiguidade, ok? Na antiguidade, você vai tomar cuidado com uma coisa importante. A palavra moralidade, moral, vem do latim, então não pertence à antiguidade ainda. O latim ele está ali já pela Idade Média, que é onde ele vai fazer muito mais fama. Então, se você pega na antiguidade como Platão, ok? E Aristóteles, perfeito? Que são os dois grandes, tá? Que nós vamos conhecer mais. Só porque você não colocou Sócrates, porque Sócrates necessariamente, tá? Ele vai estar aqui muito perto de Platão, então nós vamos ter, tá, uma paridade muito grande. Aí nós podemos citar aqui em Platão o intelectualismo ético. Olha aqui, o intelectualismo ético, ok? Claro, se nós estamos falando de um intelectualismo ético, a moralidade, ok, ela está também associada ao intelectualismo. E aí, professor, como é que eu entendo isso? O conhecimento é a base do comportamento, é isso que nós estamos aqui, ó. Então você tem o conhecimento, certo? Esse conhecimento, ele é fundamental para o comportamento. O saber, ele vai
né, trazer um comportamento muito mais aprimorado e apurado para nós. Perfeito? Então, olha só, na compreensão platônica, aqui Sócrates, né, a gente pega uma carona bem aqui, Sócrates aqui, ó, porque eles têm um paralelo muito grande sempre, tá? Essa dupla aí, Sócrates-Platão, período socrático, se vocês quiserem, da filosofia, ela vai trazer, vai apresentar, né, esse intelectualismo ético, tá? E esta moralidade junto ao intelectualismo. Em Aristóteles, aí nós já temos uma diferenciação. Aristóteles é conhecido como um dos grandes da filosofia ética e da produção da moralidade. Aristóteles é o grande primeiro compêndio de ética sistematizada, ok? Então aqui nós temos uma obra específica sobre isso. Em Aristóteles nós temos uma obra muito importante lá, que vocês vão tomar cuidado, você que é terceiroanista, por exemplo, que vai obviamente fazer o vestibular, é uma das obras mais utilizadas para questões no vestibular, no Enem, vários vestibulares, na verdade, todos que vocês quiserem. A famosa Ética a Nicômaco, certo? A famosa Ética a Nicômaco, ok? Esta Ética a Nicômaco, por exemplo, que é uma das grandes éticas que nós conhecemos, ela é também chamada, tá? Nesta obra aqui, né, Ética Nicômaco, nós vamos ter a construção do que nós chamamos de Ética das Virtudes, que é uma das primeiras escolas, teorias ou segmentos de interpretação da ética e da moralidade. A famosa Ética das Virtudes. Se meus amores, meus filhos pegarem, por exemplo, a aula anterior, vocês vão perceber que eu citei uma série de interpretações para a ética, de escolas ou então formas de você propor, né, maneiras de interpretar a ética, de conceituá-la e até mesmo de construí-la. Tá? Aí eu citei a ética das virtudes, a deontologia, o utilitarismo, foram várias. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, das primeiras e uma das mais importantes é a ética das virtudes. E aqui vocês sabem muito bem que as nossas virtudes são as nossas qualidades. Correto? Então você vai sempre tomar cuidado com isso. Você que está principalmente aí visando o vestibular, virtudes das nossas qualidades, os vícios seriam os nossos defeitos, então seria a antítese, o contrário, né? O paradoxo aqui do sistema. Mas essa ética das virtudes, Aristóteles sempre vai pegar este vocábulo virtudes e dividir em dois pontos fundamentais. E aí você precisa saber desses dois pontos. Essas virtudes elas podem ser teóricas, mas também são práticas. Ok? Então, olha só, nós temos também o conhecimento, claro, Aristóteles ele não vai tirar o conhecimento disso aí, ele vai colocar aqui o conhecimento, ó. Obviamente, você está vendo que desde Platão e Sócrates, nós já temos esse conhecimento aqui, ele vai mantê-lo também, mas ele vai primar pelo fazer. Ó. Não é somente o saber, é o fazer também. O exercício, o hábito. Olha só, nós temos aqui o exercício, o costume, a prática, como se diz, o hábito. Olha só. Então, aqui essas nossas virtudes, elas precisam desses dois elementos, não somente do conhecimento, mas da praticidade, da aplicabilidade, do exercício deste conhecimento, né? Do nosso fazer, da parte pragmática da coisa. E aí Aristóteles ainda coloca, obviamente, que essas virtudes, isso aqui é interessante para nós, essas virtudes, elas são consideradas como que justo meio. Olha aqui, ó, ou se você preferir a justa medida. Justa medida. Alguns livros trazem a expressão mediana, certo? Aristóteles sempre vai colocar que nós precisamos de equilíbrio. Até a palavra equidade entra com muita força nisso. Então, nem muito, nem pouco no meio, tá? É muito conhecido isso em Aristóteles, você não pode pela falta, você não pode pelo excesso,
porque a virtude ela sempre está aqui no meio, tá? Geralmente o exemplo que ele usa mais fácil é o da palavra coragem, né? É uma das mais fáceis de vocês entenderem, porque a falta de coragem é chamada de covardia e o excesso de coragem é chamado de temeridade. Certo? Perfeito? Olha só. Então aqui nós temos a ética das virtudes em Aristóteles. As nossas qualidades elas serão potencializadas a partir da teoria e da prática, mas elas precisam tender ao equilíbrio, nem faltar e nem demais, nem pouco e nem necessariamente o exagero, correto? Bom, quando você vai, por exemplo, aqui, ó, no medievo, no mundo medieval, ok? Este elemento aqui da ética, ele já vai se juntar ao cristianismo. Então, nós já temos aqui ética, aqui, claro, também seguido pela moralidade. Né? Aqui o latim já está, né, muito bem perfigurado. E isto aqui, obviamente, vai estar no contexto religioso. Porque vocês sabem que a Idade Média é muito bem trabalhada pela igreja, então religioso. E detalhe, cristianismo. Está dentro do cristianismo, portanto. Aqui você vai perceber que quando você estuda na filosofia, aí nós vamos puxar aquelas duas grandes escolas do mundo medieval, né, conhecidas por todos, patrística e escolástica, que vão tratar deste comportamento humano para que possa, através deste comportamento humano, o ser humano chegar aos céus. Patrística e escolástica, certo? Dentro da patrística, o nosso grande Santo Agostinho, dentro da escolástica, o nosso exemplar São Tomás de Aquino. Mas perceba uma coisa, é interessante que você possa notar que este mundo medieval, quando ele fala em ética e moralidade, aqui a moralidade já vai estar muito bem colocada, sempre será canalizada para o cristianismo. Então você tem ali, por exemplo, a Bíblia como livro que guiaria a igreja. É muito fácil você pegar e estudar em história, né? Quando chega na Idade Média, o poder espiritual, o poder da igreja, é um poder dominante, é um poder que vai trazer uma série de nuances, cores, matizes, a partir, claro, da dominação do ser humano pela divindade. Tá? Então, se você quer falar, por exemplo, em um código moral, que como a Idade Média nós já podemos falar, você vai lá nos 10 mandamentos. Okay? Então, as lições que existem ali dentro da Bíblia, que são várias, né, de passagem, você ali toma como padrão de despertar a moralidade e o comportamento adequado do ser humano. Tá? Veja que legal, dá para fazer muito isso, dá para levar isso em conta. E o contexto aqui já não é mais apenas o logos filosófico da Hélade grego, mas o cristianismo como religião e fé, ok? Então nós temos aqui esta grande mudança e também este outro passo, ok? Agora, quando você vai falar da modernidade, ok? A modernidade traz também, obviamente, novidades. A modernidade intuída, é conhecida, é trazida como uma das grandes, né, mandatárias de propostas para a ética. Sem dúvida nenhuma, nós temos grandes mudanças, por exemplo, o abandono deste contexto religioso cristão como um imperativo, ou seja, você não tem mais a necessidade de considerar o contexto religioso como o único capaz de despertar no ser humano um comportamento adequado, ou até mesmo o comportamento correto. E aí você pode pegar alguns autores, né, que perfizeram isso. Tá? São muitos os que trazem, mas a modernidade ela traz um conceito de ética que a primeira instância se torna circunstancial, ou seja, um momento vai definindo a ação. Você vai ver que alguns autores tratam assim, tá? Dentro da história da filosofia. Depois você vai percebendo que esta modernidade ela vai jogar na lei jurídica do Estado, por exemplo, a responsabilidade pelo guia do nosso comportamento. Obviamente, nós não podemos negar que isto é muito importante. Se você pegar o contratualismo, por exemplo, tá? Tanto Hobbes, Locke e Rousseau, mas principalmente Locke, a legalidade, a lei,
Tá? O direito social, o direito civil ali, ele é importante e ele é o regulador do nosso comportamento dentro da convivência coletiva a partir do momento que fazemos o contrato, né? Por isso que são contratualistas. Aí você tem o contrato social, tá? Advindo ali de Hobbes com a sua defesa do absolutismo, Locke e Rousseau com o liberalismo, ok? E a discussão da lei. Então você acrescenta um elemento muito importante regulador, que é a própria lei formulada pelo Estado, a partir da representatividade política, ok? Mas, olha a conjunção adversativa, ninguém é mais conhecido, é mais venerado na ética dentro da modernidade do que Kant, Immanuel Kant, por exemplo. A deontologia, a modernidade traz para a nossa discussão, para o nosso deleite, para a nossa descrição, a famosa deontologia. Ok? Você que faz o terceiro ano, por exemplo, você que está ocupado em tentar prestar o vestibular, você tem que, na verdade, ter muito cuidado com a ética antiga, medieval e a moderna, principalmente a deontologia, que é uma das grandes propostas éticas. Aí você vai dizer, mas professor, a deontologia trata de quê? A deontologia ética do dever. A famosa ética do dever. Olha aqui, certo? Onde nós temos o imperativo, a necessidade, onde nós temos, claro, a formalidade, onde nós temos a racionalidade como elemento fundamental. E aí eu quero destacar principalmente para os senhores que esta ética do dever, ela tem a racionalidade como elemento fundamental, certo? Porque é uma marca da modernidade, principalmente de um acontecimento que os senhores estudam muito história, que é o iluminismo, e a deontologia, ela, em Kant, certo? A deontologia, no nosso querido amigo Kant, é iluminista por excelência, tá? Onde a liberdade vai imperar, a autonomia também será, tá, um elemento fundamental. Okay? A deontologia, até hoje, ela é largamente estudada, ela é uma proposta belíssima, porque o dever, olha, a noção de dever é uma noção muito importante para as nações, para a convivência social, e isso vai para além do direito, não é? Porque o dever é um elemento regulador do nosso comportamento. Obviamente que o direito é importante, mas o dever, enquanto elemento comportamental, ele tem um poder muito maior, okay, de regulação e de estabelecer caminhos, possibilidades dentro deste processo. Tá? A ética do dever, sem dúvida nenhuma, é uma das mais conhecidas na modernidade e que vem, respinga, né? Traz elementos até hoje para que nós possamos degustá-los, possamos ali construir, reestudar, reelaborar. Por exemplo, as teorias aliadas à justiça, quando você adentra a ética do dever, a noção de dever, tá, estabelecida, ela fica até mais bonita, ela fica mais aprazível, ela é até levada muito mais a sério, por assim dizer, tá bom? Então, nós temos aqui, olha, a antiguidade com a sua contribuição. E aí, dentro da antiguidade, muito cuidado com o nosso querido Aristóteles, ó, sinal vermelho aqui para ele. Olha a setinha. Uma das grandes pedidas em textos, questões e vestibulares. Muito cuidado com esta noção do mundo medieval a partir do seu contexto cristão, ok? Aqui dentro das suas escolas, necessariamente falando, patrística e escolástica, tá? E também levem em conta, não esqueçam, a nossa grande deontologia, que é uma das maiores propostas de ética até hoje na humanidade, que surge ali na modernidade, no iluminismo, que é o esclarecimento, né? Necessariamente, a chegada da maioridade, da maturidade humana a partir do conhecimento da racionalidade, ok? Bom, fica aqui mais uma vez com vocês o convite para que vocês acompanhem os nossos conteúdos, busquem na plataforma, sejam protagonistas, tenham o dever de fazer aquilo que é certo. O dever é importante.
Um forte abraço para o Sr. André Luiz. Fiquem com Deus. Fique em casa, mas fique estudando.